Olá, eu vou estar falando sobre esse pacote, o Chapolin. Ele foi desenvolvido para o framework Laravel e é uma implementação da interface linha de comando Laravel, o Artisan, né? E está para gerenciamento das classes da camada de repositório e das classes da camada de serviço. Aqui tem como você instala e tem toda a documentação de uso. Se você dá um PHP Artisan, né? PHP Artisan List, vai listar todos os comandos que o Chapolin oferece. Outra coisa é que ele trabalha também com aplicações modularizadas, tá? Então vai funcionar na aplicação que foi modularizada também. Aqui eu tenho uma aplicação do zero e eu vou estar mostrando como o comando vai funcionar. Como o pacotezinho vai funcionar criando as classes de todas as camadas. Esse é um pacote que tá para... Esse é um comando, né? Para criar as classes de gerenciamento de um cliente, tá? De um CRUD padrão de cliente, né? Essa entidade é a entidade cliente. E aqui o comando padrão Chapolin Make. E se eu não passar nada, nenhuma flag, qual camada que eu quero criar, ele vai criar as classes de todas as camadas. Esse label quer dizer que esses aqui são os campos do cliente, tá? E aqui eu quero dizer que eu posso alterar o arquivo de rotas e inserir um grupo de rotas para o gerenciamento do cliente. E esse "-r" é de resource, né? Dos recursos, para ele já criar com os métodos padrão do CRUD. Quando eu clicar isso aqui, ele vai rodar e vai criar as classes de todas as camadas. A camada de modelo, a camada das migrations, a camada de repositório, a camada de serviço, a camada dos controladores e a camada de rotas. Vamos primeiro ver aqui as migrations, né? Então ele criou aqui, ó, Create Client Table. Aqui a única coisa que ele não fez foi colocar os nossos campos, né, do Label, mas a migration está aqui para criar a tabela no banco de dados. Outra coisa que ele fez foi criar então o modelo, né? Então aqui o modelo cliente, né, é onde começa a modelagem dessa entidade na aplicação, é pela classe de modelo. Então o modelo está aqui. Se a gente vir no arquivo de rotas, ele vai ter que ter criado também um grupo de rotas para o gerenciamento do cliente. E ele está aqui para o CRUD padrão. Então todos os métodos, o index, show, store, update, destroy, né, os métodos padrão do CRUD. E vocês podem ver que ele importou já o cliente controller. Então se a gente vir aqui dentro da camada dos controladores, está aqui, cliente controller. Se a gente clicar aqui, ele está aqui com todos os métodos padrão do CRUD da entidade cliente. Se a gente ver, ele tem esse atributo service aqui, que ele utiliza aqui para baixo, né? Que ele está delegando as suas funções para esse atributo service. Esse service ele injetou da camada de serviço, é esse cliente service, tá? Então aqui ele está injetando. Se a gente vir aqui, então ele criou essa pastinha dentro de app services. Aqui, ó, ele criou a pastinha service. E aqui está a minha classe de serviço, na camada de serviço, com os métodos padrão do CRUD da entidade cliente. Uma coisa que a gente vai notar na service é essa propriedade cliente repository, né? Que é a implementação da camada de repositório. Então, novamente, a service delega as responsabilidades dela para a camada de repositório. E aí que a gente está injetando o repositório por meio dessa interface, né? Cliente Repository Interface. Se a gente vir aqui, ele criou a camada de repositório. Aqui tem as camadas de contratos, aqui é as interfaces, né? Do cliente aqui. E aqui especificamente a implementação das classes de repositório. Abstract Repository, né? Onde ele está abstraindo aqui o Eloquent, tá? Os principais métodos do Eloquent. E aqui, cliente repository, onde ele vai estar abstraindo aqui, nesse caso é o modelo cliente. Então aqui ele está dando um use app models cliente. E aí está injetando aqui, né, por meio da injeção de dependências, está dando um parent construct, estabelecendo que a propriedade model desse abstract repository é o modelo em questão. E aí ele vai fazer this model fill, all, find or fail, create, update, enfim, todos os métodos. Se a gente fechar aqui, uma última coisa é dentro de providers, ele vai ter que criar desse arquivo aqui, ó, repository service provider, essa classe. E aí essa classe vai servir para fazer o bind de todas as classes de repositório com as suas respectivas interfaces, tá vendo? A bind da abstract repository e o bind da cliente repository. Bem, no mais é só isso, então ele criou basicamente as classes de todas as camadas com um único comando
ele criou toda a estrutura para gerenciamento do cliente. Faltou só criar os endpoints, né? Então, quem gostou da ideia, faz a boa, deixa uma estrelinha lá no repositório. Estou com 37, galera, faz a força. E leiam a documentação. Aqui tem toda a documentação de uso e é muito interessante a questão da camada de repositório, a questão da camada de serviço e também a questão da modularização no Laravel, né? Tudo isso é importante, não só para uma aplicação em Laravel, mas como qualquer outra tecnologia. Valeu!